voltando aqui de novo. Parece que a conexão caiu. Coisas de ao vivo, né? Então a gente só repetindo, falando sobre a solidão. E a Carla estava começando ali a falar, vou esperar ela aparecer de novo. Ai, ai, acho que não vai cair de novo, não. Vamos ver se vai dar agora. Guardando. Oi, te deixei Oi. falando sozinha. Deixei falando sozinha aí, né? Caiu de Pois é. repente Pois é, a não, de repente conexão. apareceu concluído aqui para mim. Tem acontecido isso. O problema das lives é isso. Então, repete, né, cara? Repete a diferença entre solidão e solitude. O que que acontece? Então, vamos lá, vou começar daquela parte que eu já falei mesmo, né? Ei, Luane, Oi, Luane. o que que acontece? Quando a gente pensa em solidão, né? Então, vamos pensar em todos os pontos que a gente lembra dessa questão da solidão. Normalmente, a gente pensa em se sentir sozinho, em estar sozinho, né? Pensa naquela questão, quando quer castigar alguém, às vezes as pessoas colocam a outra pessoa sozinha num canto, ou isola a pessoa, né? Tem a questão das penitenciárias, né? Que o pior castigo, o pior lugar lá seria a solitária, né? Uhum, Então, solidão, ela tá atrelada a essa coisa ruim, esse mal, a esse sentimento, então, de vazio, de dor, de tristeza, uhum, está associada, então, a essa questão. Não necessariamente implica em estar sozinho, né? Porque muitas vezes a gente está rodeado de pessoas, mas a gente ainda se sente só. Então, uhum, a solidão é o sentimento de vazio, é esse sentimento de estar só, né? E a solitude é o contrário disso, né? É você estar só e ainda assim estar bem, se sentir bem em estar só. uhum. Por isso que aquela questão toda do título, né, da gente, a dor e a beleza de estar só, porque diz muito mais desse contato com o que é interno, né, com aquilo que é meu, né, porque a solitude é o quê? É o equilíbrio entre esse contato meu com o outro, esse contato comigo mesmo. Então, Uhum, é esse bem-estar nesse sentido de conseguir lidar com as minhas coisas, né, de estar bem comigo mesma, mas isso não implica em nunca, por exemplo, eu posso ter essa sensação de paz, né, de plenitude que isso traz com a solitude, né, com esse sentimento de solitude. Mas isso não quer dizer que uhum, eu nunca vou sentir solidão, uhum. né? Porque a É, solidão ela as, não está atrelada a um estado físico, é um estado mental. uhum, entendi. Então, Pode por isso que falar. às vezes a pessoa fala, tá rodeado de pessoas, tem tudo, tem tudo para para estar bem, tá se sentindo sozinho, né? Mas esse estado mental é como, assim, eu lembrei agora assim da palavra se sentir sozinho, né? Mas por que que a pessoa tem essa sensação? Tem uma Tá explicação? muito assim, causa, intensidade e duração, isso daí vai variar de pessoa para pessoa, tá? Mas tem alguns Uhum, pontos que a gente observar nesse sentido, né? Por exemplo, tem muito a ver com a alma baixa, tem uma relação uhum, com a autoconfiança, porque quando a gente está sozinho, a gente busca no outro aquilo que a gente acredita que falta na gente, né? Mas a ideia é que o outro nos complete. Só que não, uhum, isso não vai acontecer, porque isso é interno, né? Então, ainda falando sobre causa, por exemplo, a depressão, ela pode desencadear esse sentimento de solidão, mas também a solidão pode desencadear, então, a depressão, né? Então, entendi. a causa, a intensidade, quanto tempo isso vai durar, vai variar de pessoa para pessoa. Uhum.
mas ela se sente mesmo assim, ela se sente sozinha mesmo? É uma pergunta meio difícil, né? Porque é bem subjetivo, assim. Se falar a pessoa se sente sozinha, né? Sozinha em que Uhum. sentido? Em todos os sentidos de da vida mesmo, das coisas que ela vai fazer, assim. Sim, Como todos. que é Porque esse relato é um sentimento de deles? vazio mesmo. É um sentimento onde Ah, falta um pedaço. É aquele sentimento onde a a sensação gente, que tá faltando alguma coisa. sim, sempre. E aí você busca no outro, e aí traz essa dependência emocional do outro, traz essa angústia, né? E é interessante você Uhum, falar disso, me lembrou uma coisa, que a Maria Homem, uma psicanalista, ela fala muito sobre essa questão da solitude. E aí ela fala o seguinte: a gente vive numa cultura, né, massificada, de identificação. Então, a gente vive em pares justamente por isso. É mais ou menos isso a ideia do que ela passa. E assim, então, a gente, por identificação, a gente não cria, nessa cultura de massa, a gente não cria uma singularidade. O que que a gente faz? A gente replica, né? A gente vai replicando essa identificação, né? Então, a gente faz isso para tentar evitar, então, essa angústia do medo de ficar sozinho, né? Só que tem uhum, um detalhe nisso, né? Porque isso é da essência do ser humano, isso é algo da nossa Constituição, porque a gente nasce sozinho, a gente morre sozinho, então uhum, a gente, na verdade, a Mariana até coloca assim, a gente precisa dar uma chance para a solitude. Por quê? Porque a solitude, ela realmente ela existe, mas na prática ela é pouco percebida. Por uhum. quê? Né? Justamente por essa cultura de pares, né? A gente, Entendi. a gente, a gente casa muitas vezes por E é medo de ficar quase que é sozinho. uma obrigação também, né? Se eu não casar também, não tô dentro do que é o normal, né? Ou eu não sou amada, sei lá, né? Mas é porque E isso já é dentro. até contexto, né? No nosso contexto. Verdade. No nosso contexto É verdade. cultural, ele diz disso, né? Ter filhos, constituir então a família, né? E muitas vezes isso vem justamente para a gente não ter que lidar com essa angústia, né? Uhum, De, de ter que lidar com essa questão do estar só. E estar só é uma condição humana, uhum. né? Mas tem, falando em condição humana, tem a questão da necessidade, né? Das necessidades humanas. Talvez Sim, me fez lembrar uma da, também daquela pirâmide, né? de De Maslow. Maslow que a gente fala. Uma Uhum, delas é porque você consegue preencher a necessidade fisiológica, depois vem aquela da segurança, depois a do amor e das conexões. Então, com amigos, aí você vai procurar uma pessoa para você casar, enfim, para estar junto, porque você sente essa necessidade. sim. E talvez essa solidão é, é porque você não está sentindo, não sei, né? É uma pergunta, na verdade, pode ser, né? Porque uma dessas necessidades não está sendo preenchida, né? A pessoa não sente que essa necessidade para ela está sendo preenchida. É, assim, na verdade, não necessariamente a gente vai preencher uma para passar para outra, né? Porque É, a gente está vivenciando todas ao mesmo tempo, né? aham, Então, pode sim ser que alguma delas esteja, vamos colocar assim, em foco nessa necessidade, aham, esteja mais evidente, né? Porque essa, uhum, essa da estima, ela é uma necessidade que a gente tem mesmo de contato com o outro, né? Quando a gente fala de relação, a gente pensa logo nessa questão de saúde, de felicidade, né?
Tá muito atrelada a isso, as relações, né? E aí a gente esquece que a gente precisa manter uma relação também de qualidade com o que é nosso, né? Com aquilo que é nosso. Uhum. Porque só assim que a gente vai conseguir ir de encontro com o outro, né? Eu li em algum lugar esses dias, não, deve ter umas 3 semanas, que de você. Não, na verdade foi uma live que eu vi do Calabres, do, do Pedro Calabres. Ele falou também de solidão, de solitude, mas ele falou assim que a gente precisa ter a gente como a nossa melhor companhia. Eu achei Uhum. bacana isso. Então, assim, você é sua melhor companhia. Você não pode, não é que você não pode, as pessoas às vezes se sentem sozinhas, né? Mas entender que você precisa gostar de estar com você, né? Sim, sim. É Que aí interessante, eu né? acho que Porque por essa questão inclusive da gente ter essa identificação massificada, se a gente for pensar, quando você chega no restaurante e você vê uma pessoa sozinha, a primeira coisa que você pensa é o quê? Nossa, coitada, né? dá uma Deve ser, estranheza, né? Assim, nossa, a pessoa sozinha. Verdade. né? Dá uma sensação de solidão, assim, né? Muitas vezes é solitude, É, né? é, é verdade. Eu sou uma É, pessoa que eu gosto de ficar sozinha. eu também não Sempre tenho problema com isso, gostei, não. desde sempre. Não tenho também, né? Mas já existiram vezes da gente estar rodeado de pessoas e se sentir sozinho, né? Eu já tive Sim, essa sensação há alguns anos, uns 10 anos mais ou menos, de parecer que tudo tá ruim, tá bom para todo mundo, tá ruim para mim, né? Então, esta dá para perceber bem a diferença de solidão, assim. Não sei se na época eu senti que era essa solidão. Eu fui pensar isso hoje por causa do assunto, né? aham, Aí eu lembro assim que todo mundo tava todo a sensação que eu tinha, nossa, tá todo mundo bem, só eu que tô aqui sozinha. Sabe aquela coisa sozinha, sozinha, mas você uhum, não tá, né? Mas é porque não se sente preenchido, né? Sim, é a sim, famosa frase, no fim, só irá ser você por você, verdade, é verdade, né? né? E aí tem uma questão muito interessante nisso, porque assim, isso até a própria Mariana fala também, eu achei tão bacana a forma com que ela falou, que é bem isso, né? Porque assim, a minha experiência, só eu vou ter acesso, a forma com que eu vou experienciar isso vai ser só minha, né? É Uhum, solitária. A minha vivência ela é solitária. Mas em algum uhum, momento eu posso compartilhar isso com o outro, né? Eu posso compartilhar essa minha experiência com o outro. Mas só que tem uma uhum. questão muito bacana que é assim, como ela mesma fala, essa troca de vivências, ela pode acontecer, porém, cada um no seu lugar solitário. E não tem jeito, né? É engraçado. Por mais que nós sejamos seres sociais, né? A gente queira estar, mas a vivência, a experiência, tudo é sozinho, Sim, né? Tem alguém com você, mas você está vivendo isso só. sim, Não tem como, por exemplo, você ter um filho, alguém ter um filho junto com você, um parto, é só você, né? Então não tem, por mais que tenha uma pessoa do seu lado ali. Então assim, é meio complexo você começar a pensar muito nisso, mas é a maior verdade, é você por você mesmo, né? Mas é bem bacana. né? Mas esse exemplo que você deu é interessante porque, assim, por exemplo, no parto, a experiência de nascimento, aí a Raquel entrando agora, aí, ó, Eu melhor ainda lembrei para dela falar da gente, também. é, o que acontece? É da mãe, né? Mas ela pode ser Aham, compartilhada. Só que cada um aham, ali vai viver aquilo de uma forma solitária, aham, né? é verdade. Que é da condição, como a gente já falou, da condição humana, né? Nunca parei para pensar nisso. Tô, assim, refletindo isso nesse momento, nesse segundo, assim, né? Que é exatamente o que acontece. Sim. Mas
É, e, e a solitude, né, como você falou, e lembrando do Calabresa, é que você é a sua melhor companhia, né? Estar bem com você mesmo. Mas assim, será que existe alguma coisa, o que que a gente pode fazer para lidar com isso, assim, de uma forma mais prática? O que que você acha que dá para fazer? Assim? Tá. Primeira coisa é conseguir identificar o que você está sentindo, né? A primeira Uhum, coisa é a gente conseguir identificar os nossos sentimentos, a gente conseguir, então, lançar a mão disso, nomear os nossos sentimentos é a primeira coisa. Para quê? Para que depois a gente também consiga avaliar qual que é o contexto que a gente está vivendo, qual que é a situação de vida que a gente se encontra, né? Isso é muito importante para a gente conseguir dar conta de entender e identificar se a gente está vivendo esse momento de solidão, se isso realmente, né, é algo que eu consigo lidar sozinho, porque às vezes a gente uhum, pode precisar então de um auxílio psicológico mesmo, né, de um acompanhamento para poder lidar com essa questão da solidão, para identificar o que que é, como eu falei antes, não tem uma causa que é para todo mundo, não tem uma intensidade que é para todo mundo, né? Então isso vai variar. uhum, Mas dá para a uhum, gente identificar a partir daqueles pontos que a gente até já conversou um pouquinho antes, né? Só uhum, que tem uma questão assim, interessante, porque assim, se a gente for pensar no contexto que a gente está vivendo hoje, por exemplo, né? Pode não ser só essa questão da depressão, ou essa questão de sentir-se só, né? Porque a gente hoje está lidando também com o luto, a gente está lidando então com muitas perdas. Por mais que elas não uhum, sejam próximas, a gente está lidando com um medo constante, né? uhum, Então, assim, isso tudo a gente precisa entender. Isso seria o quê? Avaliar, então, qual que é o contexto da situação que a gente está vivendo hoje. Para a gente poder identificar aquilo que a gente está sentindo. Porque, querendo ou não, a gente está em isolamento, né? uhum, A gente começou se recolhendo, a gente começou ficando cada um na sua casa, e aí isso acabou que prorrogou e tem prorrogado cada vez mais, né? E cada vez mais, querendo ou não, a gente vai vivenciando lutos, né? E se a gente for pensar, porque quando a gente fala luto, as pessoas pensam logo em morte, uhum, né? Uma pessoa querida que se foi, mas não é só isso, né? Todos os dias a gente vivencia pequenos lutos, sejam eles de relações, seja de trabalho, seja de objetos que a gente perde, isso tudo é luto, porque o luto nada mais uhum, é do que a gente, então, a nossa capacidade de lidar com a perda, uhum, né? Então, por isso que é muito importante a gente refletir sobre o que a gente está vivendo e sobre o que a gente está sentindo. Porque essa uhum. consciência, essa observação daquilo que a gente está sentindo, é que vai fazer com que a gente consiga fazer arranjos de acordo com isso que a gente está sentindo, né? Para a gente lidar com essa solidão, né? Transformar essa solidão em solitude, né? E aí, como você falou, a sua companhia precisa ser melhor, né? E para Uhum. ser melhor, você precisa gostar de estar com você, né? Então É, passa pela questão da autoestima, da autoconfiança, né? Porque quando a gente aquela questão de sentir-se plena que as pessoas falam, sabe? Hoje, nossa, uhum. estou me sentindo plena, estou me sentindo em paz comigo, né? Isso Eu, a- traduz muito da solitude. eu acho que a felicidade, na verdade, é o meu entendimento, né? É claro que para cada pessoa é uma coisa, mas o meu entendimento de ser feliz é essa paz, de você estar em paz, né? Mesmo com todos os desafios, todas as tribulações, se você está em paz, aí sim, né? Você está feliz, você está bem com você. Isso é a plenitude, não é aquela coisa assim, 100% feliz toda a vida. Pelo menos não é o que eu entendo como estar plena, né? Mas estar plena Uhum. eu acho que é dar conta desses desafios e se sentir em paz e bem com você. Pelo Sim. menos é o Até que eu porque entendo, assim. felicidade não é sinônimo de ausência de tristeza, né? É, Não verdade. é. Porque a diferença está, na verdade, em como que você lida com isso, né? Aí vem aquela questão Uhum, da intensidade.
É justamente isso. Como que você vai lidar com isso? Quanto tempo você vai permanecer na dor, né? Então você precisa então fazer esse arranjo para você conseguir sair desse lugar, né? E querendo ou não, esse arranjo, ele pode ter um auxílio de um profissional, né? De um psicólogo, né? De um psicoterapeuta, mas é um processo que é interno, né? Então é da pessoa, né? Isso aí é uma coisa que Uhum, você precisa fazer por você, uhum, né? Aí você deu até o exemplo de sair, né? E aquela hora eu também falei da solidão, mas é assim, quando você está sozinha e aquilo ali para você é bom, né? Só que aí eu vou te posicionar até uma outra coisa também, que me lembrou aqui. Por exemplo, os excessos a gente precisa observar. O excesso ele chama atenção para uma sinalização de algo que não possa estar legal. Por quê? Porque também não, aquela pessoa que eu tô tão plena que eu não preciso de ninguém, isso daí também não hum. é solitude. Autossuficiência. É, Entendi. porque, como a gente já falou lá atrás, a solitude é o equilíbrio entre o bem-estar comigo e com o outro, né? Sim, verdade. Então, se Sim. isolar porque não gosta do contato com o outro não é estar né, em solitude. Já não está dentro desse equilíbrio, né? É, já foge a isso, Entendi. Uhum. né? É, eu estava pensando aqui sobre essa questão de como que eu vou, assim, uma pergunta que eu fiz agora, como que eu vou saber se eu estou bem comigo mesmo? Ou então, como que eu vou, ou então eu não estou, como que eu começo a fazer, o que que eu preciso fazer para começar a me sentir bem comigo mesmo? Além da questão que dependendo de como for o grau, né, talvez a pessoa precise de um acompanhamento profissional, precise às vezes até medicamento, porque pode chegar até uma depressão, mas aquela questão dos mini hábitos e dos pequenos hábitos e um pouco da gratidão, sabe? É uma palavra que as pessoas têm usado muito, parece que está muito assim banalizada a questão da gratidão, mas mas agradecer pelas pequenas coisas, os pequenos passos que você conseguir, as pequenas metas, os pequenos desafios que você se propõe a fazer, conseguir fazer e completá-los, né? Pode te ajudar a chegar nessa paz. Eu acho isso muito importante. Então, por exemplo, eu vou fazer, eu não faço nenhum exercício físico, eu tenho que falar da minha área, né? Eu não faço nenhum exercício físico, mas comecei a fazer 20 polichinelos hoje. Então, senti uma gratidão por você ter conseguido sem precisar ninguém te chamar, sem precisar estar com outra pessoa. Às vezes tem gente que fala assim, eu só caminho se for com alguém, né? Hoje ninguém tem caminhado tanto, mas assim, eu só consigo ir se alguém me chamar, eu só consigo ir se, né? Então, essas pequenas coisas que você começar a dar conta de fazer só, não vou falar sozinho, mas só sem pensar na necessidade do outro estar ali com você para fazer, e agradecer por isso e agradecer no sentido de festejar mesmo, assim, nossa, eu consegui fazer, né? É Uhum. mais de celebrar aquilo, as pequenas celebrações, vamos dizer assim, aquilo que você conseguiu fazer que era um grande desafio para você. Aí eu acho que você já começa a cortar essa questão da dependência do outro, de depender do outro, porque tem às vezes a pessoa justifica o tempo todo que precisa de alguém para estar ali com ela o tempo todo. Ah, se não for assim, eu não faço. Ai, porque ninguém me apoiou, eu não fiz porque, né? Eu não fiz porque não tinha ninguém comigo, eu não fiz porque eu estava sozinho. Eu não faço exercício se for sozinho, tem que ir com alguém. Então, mais ou menos, começar a ver que algumas coisas você dá conta de fazer e dar esses pequenos passos.
esses mini hábitos, até conseguir essa plenitude ou essa paz ali, estando só, né? Fazendo Sim, sozinho. sim, isso que você está falando passa muito pela questão da autoconfiança, né? De desenvolver Uhum. essa questão da autoconfiança, né? E isso vem a partir do momento que você consegue observar e consegue, então, lançar a mão daquilo que você mesmo produziu, né? E aí me Uhum. lembra uma questão que o Winnicott, ele sugeriu, né, em um dos textos, o seguinte, o bebê, ele consegue desenvolver essa capacidade quando ele consegue, então, expressar os sentimentos dele de forma clara, assim, genuína e verdadeira, né? Quando ele está na presença e quando ele está na ausência da mãe. Então, é justamente essa questão. É a capacidade de ficar sozinho, né? E é uma coisa que a gente Uhum. precisa ir desenvolvendo e a gente precisa trabalhar, até porque a gente nasce, igual a gente falou, a gente nasce sozinho, a gente vai morrer sozinho, e de uma certa forma a nossa carreira aqui é solo, né? A gente divide, É, compartilha as vivências, mas só a gente experiencia. Por exemplo, nós dividimos hoje essa live, porém, a sua vivência de hoje é diferente da minha que vai sair daqui, né? verdade. Então, não tem como a gente falar de uma coisa só, né? Então, assim, é justamente isso, é dar conta, então, de ficar sozinho e expressar seus sentimentos. Mas algumas pessoas não dão conta disso, né? Ficar sozinho é muito pesado, porque ficar sozinho é ir de encontro com as suas questões, ficar sozinho é ir de encontro com aqueles defeitos que a pessoa não quer enxergar, sabe? E que não tem nada a ver Uhum. muitas vezes, sabe? Que você consegue levar aquilo e lidar, mas para ela é muito difícil, né? Então a gente não pode minimizar o que o outro sente, mas o outro precisa então se desvencilhar dessas amarras que ele mesmo coloca, né? E trabalhar e exercitar essa questão da solitude para poder dar conta de deixar a solidão de lado e entender, né? Que cada um está fazendo então o seu caminho. A gente até pode compartilhar com o outro, mas o caminho é nosso, então a gente precisa ter aquilo que você falou de estar sozinho e estar bem, ser a sua melhor companhia, Sim. Eu tô né? pensando no. Travou, Quero. Travou? Ixi, travou, Maria. repete, por favor. É Agora eu aquela tô te frase ouvindo. que fala: eu quero você, mas eu não preciso de você. Né? Você não tem que estar com as pessoas porque você precisa delas, mas porque elas também podem ser boas companhias para você, mas não que você precise. Mas é porque você Sim, está porque quer, né? Se você pensar que é só porque você precisa, você já começa a sofrer, porque às vezes a pessoa não vai nem dar conta de suprir aquilo que você acha que ela vai, né? É demais para ela aquilo que você pode ser demais para ela aquilo que você está exigindo. Você é uma pessoa que eu preciso, eu morro se eu não estiver com você, aquela coisa, né? O drama total. é. Mas na Mas verdade o outro não vai completar isso que a gente está buscando. não, não completa. E ele pode fazer de tudo que isso não vai completar. É justamente porque. E tem a questão do autorrespeito, né? Também. Sim, Você se respeitar, né? Porque a partir do momento que você pensa que necessita da outra pessoa, você já está um pouco. Esse autorrespeito já está começando a se perder, já está se diminuindo, né? aí eu já vejo uma sinalização da questão da autoestima, né? Da sinalização de uma É. baixa autoestima que cria uma dependência do Uhum. outro, mas que tem aquela questão daquele contexto massificado que a gente falou, né? Que determina para a Uhum. gente assim que a gente tem que andar em pares, né? É. Então aí Aham. cai muito nisso, nessa gerar essa dependência do outro para que, né, nós dois possamos então tentar buscar se completar. Essa pseudo-completude, né? Essa completude que não existe, que não está no Uhum. outro aquilo que eu estou buscando, né? Está em mim.
Eu preciso, então, lançar a mão daquilo que é meu, daquilo que é interno, né? Para eu dar Uhum. conta. E como É, você falou mesmo, fica pesado para o outro, né? O outro ué. ser o detentor, Nossa então, da Senhora, solução. então eu vou salvar sua vida, misericórdia. Se a pessoa não der conta, aí acabou, né? Ela não pode nem te amar da forma que é o amor dela, né? Não é É. como diz Shakespeare, não é porque a pessoa não te ama como você gostaria que ela não te ama com tudo que ela pode. Então, se você tiver que exigir da pessoa isso, te completar, acabou, aí, né? Onde que ela vai, Sim, né? Ela precisa ainda preencher as necessidades dela também, né? O outro sim. precisa tem as necessidades dele que precisam ser preenchidas e ele não tem que dar conta daquilo que é seu, né? É exatamente a questão do Sim. parto. Não adianta, ninguém vai ganhar para mim. Por mais, né? Assim, porque se for pensar, não tem jeito, não dá para ocupar o mesmo espaço, né? Uhum. É cada um com a sua vida e é complementando. Isso vale para qualquer relação de trabalho, de amigos, relacionamentos amorosos, né? Vale para qualquer relação. Então, se a gente lançar a mão de coisas que a gente gosta, que tragam bem-estar, independente da gente estar ou não com o outro, é uma forma, por exemplo, da gente fazer essa conexão, né, com a gente. Uhum. Que é justamente isso, é aquela questão. Hoje a gente não pode ir para a rua, né, para poder falar assim, porque a gente sempre escuta assim, vai para o cinema sozinho, vai então para o É, restaurante sozinho. Isso é então solitude, né? Você estar bem uhum, ao ponto de estar só, né? É uhum, esse equilíbrio que o outro vem para somar, né? Porque eu entendo a minha solitude, eu entendo a minha questão de estar só, né? E o outro, quando ele vem para compartilhar, vem para essa troca. É diferente de buscar no outro aquilo que eu quero que ele me complete. Que eu nem uhum. sei o que que é, na verdade. E nem ele, né? Nem a pessoa sabe o que é que essa pessoa quer, né? Nunca Sim. vai descobrir, né? Não tem como as pessoas completarem a gente. A gente já está com quase 40 minutos, Carla. Nosso Deus, passa Passou rápido rápido, mesmo, né? né? Verdade. E é, esqueci, para variar, sempre esqueço o que eu ia falar, fui olhar para a hora, acabei esquecendo. Mas então, o passo foi o que eu acho, né? Esses pequenos mini hábitos, esses pequenos hábitos, essa celebração desses hábitos. E o que é mais que você acha assim que poderia ser feito? Tem mais alguma coisa? Na verdade, eu acredito que seja tudo um pouco de tudo isso que a gente falou aqui hoje, né? Então, assim, Uhum, é essa questão de você observar, então, a você mesmo, gostar da sua companhia, essa questão de você lançar mão, então, de, ir de encontro com o que é seu, você poder estar só e ainda assim se sentir bem, essa questão de você conseguir uhum, avaliar o que você sente, essa questão de você conseguir avaliar a situação atual, né, que você está vivendo, porque assim, conseguir manter uma solitude dentro da pandemia, por exemplo, é algo que de certa forma é desafiador, né? Porque você conseguir ficar é, sozinho e estar bem com você mesmo, né? Ter esse equilíbrio entre você e o outro é muito importante, porque isso é uma questão mental, né? Quando eu falei com você assim, não é um estado físico, ainda que reflita no uhum, físico, é um estado mental. Então a gente precisa buscar ir de encontro a isso, entende? Com esse aham, bem-estar, que ele não é um bem-estar só de uma coisa, né? Ele é amplo, ele abrange outros contextos, né? Então, uhum, observar a estudo e, como você falou, fazer com que a nossa companhia seja melhor. Ainda que a gente possa uhum. compartilhar isso com o outro. Ó, a É, Vânia falou, e va- isso é possível, é com possível. certeza.
isso, sim. né? Daqui uns dias a Vânia vai falar com a gente também, Isso é bom, isso é muito bom. né? E as pessoas pensam que é sofrimento, é verdade. Mas não é, eu Mas é acho que se porque, você encontra. pode falar. Pode falar. Não, É pode porque falar. passa por aquela questão da angústia que a gente busca o tempo inteiro. A gente busca o tempo inteiro não ter que lidar com a angústia do medo de estar só, Uhum. né? E aí por isso a gente acha que o outro está sofrendo, entende? Olha lá, é um privilégio, claro. Pessoa que consegue, então, trabalhar a questão da solitude, sentir-se bem e ter esse equilíbrio com os seus e com o que é seu, ela dá conta de passar por isso. E isso passa a ser isso que a Vânia está falando, um privilégio, não um sofrimento, que casa muito com aquele exemplo, né? De chegar num lugar e ver uma pessoa sozinha e falar assim, nossa, coitada, né? É, as pessoas acham que é abandono. É verdade, a pessoa está abandonando. Pensa mesmo. Nossa, você pensar que, por exemplo, às vezes a pessoa não casou porque não quis casar. Ela tá bem assim. Nossa, mas aquela pessoa nem casou, será por quê? Às vezes é ela mesmo que não quis, ela que fez a Escolha. escolha, né? Uhum, E só que dentro das pessoas que estão de fora vem essa questão do abandono, ninguém gosta, mal amado, né? uhum, Mal sim. amado, enfim, né? E você está falando aí, dá tempo ainda, né? Aqui já é no Dá, finalzinho a gente começa. Mas dá. é porque assim, a gente consegue identificar algumas situações também, por exemplo, assim, que a gente acha às vezes que criança não sente solidão, né? Mas a criança Hum, sente também. A criança, por exemplo, numa fase de adaptação escolar, por exemplo, ela pode apresentar muito essa questão do isolamento, dessa solidão, de sentir-se sozinho, mesmo estando ali na sala, até mesmo naquela separação com os pais lá na porta. Isso pode trazer um sentimento de solidão, né? E aí, uhum, se você for pensar, por exemplo, na fase da adolescência, mudar de escola pode ser, e isso pode ocasionar um isolamento proposital, mas também pode ser um que não seja, porque por identificação mesmo, né, de grupos. uhum, E aí, a é, Vânia falando essa questão do abandono, me veio a questão da velhice, né? Que aí as pessoas pensam assim, que é solitário, né? E aí, essa semana eu escutei uma frase muito bacana, que diz assim, que a terceira idade só é solitária para aqueles que não leem livros, porque a imaginação, ela traz o quê? Companhia, né? A imaginação, ela proporciona para a gente emoções e sentimentos. Então, uhum, quem lê, e aí isso te traz o quê? Assunto para compartilhar com outras é pessoas, né? verdade. Então faz você ter esse encontro com você e com o outro, né? Isso pode ser uma dica bacana para todas as idades, né? É Porque até verdade. mesmo essa questão da. Porque normalmente quando você fala assim, né, na terceira idade, você pensa logo assim, aquele saudosismo, né? Você vai olhar a foto, você vai ver, você vai ficar se sentindo sozinho, porque naquela época você tinha muita gente, né? Então, na verdade, não está ligado à quantidade de pessoas, está ligado ao que você faz, né? Ao que você Uhum. estabelece, então, e como que você se relaciona com o que é seu e com o que é do outro, né? Com Minha, certeza. minha avó tem 93 anos, né? Minha filha, para ela não sei não, mas ela não fala em solidão, ela não fala em nada disso. E olha que ela nem é uma pessoa que lê muito, assim, mas ela tem as coisinhas dela, eu acho que aquela lá vai passar do 100, tá? Tem uma autoestima Pois fora é. do normal, então, né, ela tá melhor que um monte de gente de 50 por aí. Então, é muito da pessoa mesmo, né? Da questão do, você falou do idoso, mas do querer viver, de encontrar motivo para isso, encontrar motivo, Uhum. mesmo estando sozinho, sem alguém do lado, mas achar o motivo para estar bem.
mas não somos todos solitários. Nós Mas não somos somos. todos. Não, foi o que a gente falou no início, né? A Vânia não estava no início, essa questão que a É, gente já é só, né? na verdade, a gente é, né? A nossa trajetória aqui é solitária, né? Se você for olhar, a gente compartilha, então, as nossas vivências com o outro, né? A gente nasce Uhum. sozinho. Até se a gente for pensar em gêmeos, né? Que nascem teoricamente juntos, né? Não nasce. Eles também É. são, não nascem juntos, eles vêm solitários também, né? A história deles são diferentes, ainda que vivenciaram muitas coisas parecidas, né? E aí a gente sai daquele conceito, então, de identificação massificada e vamos para a singularidade, né? Que é justamente Verdade. isso, buscar, então, esse encontro com a sua singularidade para você dar conta de viver a sua solitude. Legal, bacana. Somos todos indivíduos, é verdade. É isso mesmo. Nossa, muito bom. Já deu lá o nosso tempinho, né? A gente prometeu que não ia falar muito, até 1 hora, porque se alguém tiver pergunta, dá tempo de. Porque a gente dispara a falar, depois a gente acaba até passando de 1 hora, né? E para a gente não passar, a gente dá esse tempinho. Se alguém quiser fazer perguntas, a gente responde, mas já deram uns 40 minutos. E aí a gente eu acho que é isso então, né, Carla? Já Sim, deu para esclarecer bastante, as pessoas dá para entender direitinho e pensar mesmo de resgatar em você essa autoestima e lembrar de que você precisa encontrar formas de se sentir bem com você, mesmo estando sim. sem a companhia de outra pessoa. Não Sim, sem significa viver estar em pares, sozinho, né? sem viver em Isso, pares. Mesmo não estando com alguém, ou mesmo estando, você não precisa se sim. sentir, porque você tem a você, né? E buscar Uhum. formas de se sentir bem com a sua própria companhia. E aí, a partir do momento que você começa a se sentir bem com a sua companhia, as outras começam a vir, sabe? Assim, é aquela história, quando você para, quando você não tá ligando mais, começa a aparecer um monte, é mais ou menos por aí. Enquanto você tá muito desesperado, parece que você vira é, você vai espalha roda, né? Você começa a espalhar as pessoas. Mas quando você se sente bem com você, as pessoas querem estar também com Sim, você, né? Então, né? é isso. Com certeza, né? É estar bem para que o outro chegue para somar, né? Exatamente, para somar, não para Isso. completar, Compartilhar. né? Isso, para compartilhar. Exatamente. Isso mesmo. Então tá. Muito Então é obrigada. isso, então. Eu que agradeço. Muito produtivo, muito bacana, né? Viver essa solitude com alegria não é fácil. Acredito que por toda a nossa cultura. Tem alguma ferramenta que pode ajudar? Foi o que a gente falou de celebrar os pequenos passos que você consegue fazer só, né? Começar a buscar formas de se sentir bem consigo mesma. A questão da É, leitura, né? Que você é, falou, mas sim, que assim, Raquel, não tem uma causa específica, não tem uma intensidade específica, né? Não tem um tempo de duração. Então, vai variar de pessoas para pessoas. Algumas pessoas vão dar conta de lidar com isso sem precisar de um auxílio psicológico, outras precisam. Então, a gente busca primeiro identificar o que a gente está sentindo, depois a gente busca, então, identificar o ambiente que a gente está vivendo, qual é a situação atual que a gente vive, para a gente conseguir identificar se isso está de acordo com a situação, se é algo que está emergindo do interno, não do externo, né? Então, é buscar lançar a mão dessa questão, desse olhar para aquilo que é nosso e até essa questão dessa construção, dessa celebração dessas conquistas para trabalhar a autoestima e a autoconfiança, porque são elas que vão possibilitar esse encontro com o que é seu, né? uhum, Então, e aí a gente consegue estar bem, né? Quando a gente consegue lançar a mão disso, ficar sozinho, ouvir uma música, por exemplo, pode trazer então essa conexão, né? E a gente fala de música, às vezes as pessoas pensam assim: eu tô triste, eu tenho que escutar uma música triste, né? E aí isso põe você numa situação ainda pior. Na verdade, a gente precisa lançar a mão de coisas que façam com que a gente se sinta bem.
Justamente isso aí que a Vânia falou também, não exigir tanto de você e saber lidar com seus defeitos. É, Sim, e é a gente entender, eu sempre pego aquela questão do perfeito, que eu acho muito importante, que as pessoas pegam o perfeito como algo que é simplesmente que ninguém nunca fez o melhor do mundo, né? Que ninguém vai fazer nunca igual. E não é, né? Até o perfeito, se a gente for olhar na etimologia da palavra, é concluído, é completo, é algo que é feito até o final. Então, casa nessa questão dos hábitos que você falou, né? Porque uma coisa com início, meio e fim me confere a mim a capacidade, então, de concluir. Então, a conclusão disso é perfeita, é. né? E concluir é importante também. Sim, Concluir as tarefas, os objetivos, é importantíssimo para você se sentir para essa paz, para essa plenitude, né? Você falou uma coisa muito bem, assim, é bem importante mesmo, né? Da pessoa pensar e ficar atenta a isso. Ao sim, cumprir, completar suas tarefas, você vai se sentir melhor, né? E sim, isso pode ajudar também, né? Lembrar dessa conclusão. Porque quando você não completa, te dá uma frustração, né? É claro que sim, vai ter coisa que você não vai conseguir. Mas você foi até o fim da forma que deveria ter feito. Que às vezes não é o resultado que você queria. Mas tentar completar tudo aquilo que você se propõe a fazer. Se comprometer com você, né? sim. E uma coisa importante ali que a Luísa falou é ter objetivos alcançáveis, né? Porque às vezes a gente Uhum. estabelece objetivos e metas, assim, muito fora do que realmente a gente pode fazer neste momento. Por exemplo, hoje a gente tem um impedimento de ir e vir, né? E a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Então a gente É, tem que entender que a gente tem que estabelecer os objetivos e as metas e os planejamentos precisam ser feitos de acordo com o que a situação exige também, né? é a história Sim, dentro do que nos limita, quais são as possibilidades. Então a gente vai sim, atrás das possibilidades, daquilo que a gente pode alcançar, mesmo com tudo que está nos limitando, né? sim. Eu me amo, eu me amo. É isso É mesmo, isso não pode mesmo. mesmo. É entender que a gente não pode viver sem a gente. Viver sem a Não gente. tem como, Exatamente. gente, né? Você imagina a sua vida sem você, e o pior de tudo é que tem muita gente aí que não se coloca como prioridade em nenhum sentido e em nenhum É momento. E verdade. por isso se sente tão só, porque o outro ele vai se colocar em primeiro lugar nesse sentido. E ele não está Uhum. errado nisso, é porque a gente tem uma ideia de egoísmo que é assim, se colocar em primeiro lugar é errado. E não é, gente. Porque você já viu, eu falo isso muito, porque assim, tem como você cuidar de alguém se você não está bem? Não É, tem. Então não tem jeito de você dar o que você não tem para o outro. Então você tem que estar bem para você dar carinho, para você dar atenção para o outro. é Então a passa mesma por coisa da isso. saúde, cuidar da sua primeiro para depois você querer salvar outra pessoa. É a história da máscara no avião, né? Cai a máscara, coloque a sua primeiro. Se acontecer alguma coisa, você põe a sua primeiro e depois você vai pôr a do outro se ele precisar de ajuda. Então é você primeiro. Mas Sim, lembrando que é, esse egoísmo, entre aspas, em se colocar em prioridade, tem o limite do respeito ao outro, né? Você não pode, sim, né? Porque às vezes a pessoa fala, nossa, prioridade, mas vamos pensar se isso não vai estar invadindo o outro, né? Não vai estar desrespeitando o sim, outro, mas se sim, colocar em primeiro lugar. É sim. bíblico, É igual a Vânia amar falou. ao próximo como a ti mesmo. Então, como se você se ama, aí sim você dá conta de Você amar o consegue. próximo. Sim, mas o egoísmo eu acredito que não seja um sentimento que diz do amor a si mesmo. É diferente. Egoísmo de verdade, né? A gente fala um egoísmo porque é uma cultura de pensar que isso é egoísta, que você tem que deixar o seu para ir para o outro, né? Mas não, E não é isso, o né? egoísmo mesmo, né? É mais complexo. Sim, Né? muito bom. Então é isso.
a gente finaliza aqui. Aí, ó, a gente falou 50 minutos, tá ótimo, né? Muito bom. E a gente vai tentar deixar isso salvo, porque o Instagram não tá muito amigo da gente, não. Aí tá caindo toda Nossa, hora, mas enfim, nós vamos deixar salva essa live, nossa primeira live. Semana que vem tem mais. Aí a gente vê depois o assunto para você. Se alguém tiver sugestão de assunto, tá? Também pode sugerir aí. muito bom. E muito obrigado por quem participou. As meninas aí estão sempre com a gente. Isso, muito obrigada E mesmo. Porque isso é bom, né? é, Esse diálogo é que traz o diferencial mesmo para a conversa, né? é muito bom quando a gente está conversando, né? Tira um pouco daquele assunto que estava, né? Eu já sei o que eu vou falar, mas aí quando começa a perguntar, isso flui melhor para a Eu que gente. agradeço. E obrigada, Vânia. E, e a gente está aí no Essência da Mulher para trazer para você ferramentas para você conquiste a alta performance sem deixar de lado a vida pessoal. Alta performance no trabalho, na carreira, em equilíbrio com a vida pessoal, né? E achar essa plenitude, a Sim. verdadeira plenitude, né? E a Sim. autorrealização, melhorar a Hum. autoestima, a autoconfiança. E aí, Ah, obrigada. obrigada. E é só nos acompanhar que aí a gente vai trazendo conteúdos aí para você, tá bom? É Isso. isso, Desejando então, a todos obrigada. solitude, né, Vivian? A solitude, isso mesmo. Desejo a você muita solitude, tá Pois é. bom? Então, muito Então é obrigada, boa isso. noite, um beijo a todo mundo que participou. Obrigada. Então, obrigada, beijo, tchauzinho. Tchau.